Olá! Esse vídeo contou com o apoio do Governo Federal, do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc. Eu me chamo Ana Galizia, eu sou realizadora audiovisual e vou compartilhar aqui o processo de realização do filme Confissões, que é um curta-metragem feito somente com arquivos, majoritariamente fotografias fixas e alguns trechos de imagem em movimento captadas em Super 8. O filme está disponível gratuitamente aqui no canal entre os meses de março e abril de 2021. Depois desse período, você encontra o filme em algumas plataformas sob demanda com preços bastante acessíveis. Eu vou deixar os links de acesso na descrição desse vídeo. Como Em Confissões é um filme que parte do reemprego de imagens estáticas, a proposta desse vídeo é mobilizar um olhar atento para essa estratégia na realização de filmes, que é algo presente no cinema desde seu início, passando pelos russos como Dziga Vertov, os franceses como Chris Marquet e Agnès Varda, os cubanos como Santiago Álvares e brasileiros como Kleber Mendonça Filho. Enfim, existe uma infinidade de cineastas que fazem uso dessa estratégia para a realização de filmes. Por ser um recurso bastante acessível, possível de ser feito entre poucas pessoas e até mesmo sozinha, filmes feitos com imagens fixas são um campo bastante fértil e instigante a ser explorado. Eu espero que o compartilhamento do processo de realização desse filme possa mobilizar questões e inquietações sobre as possibilidades inimagináveis que a apropriação de imagens estáticas encontra no cinema. Eu vou passar então pelas etapas que envolveram a realização de Em Confissões, partindo da ideia, passando pela pesquisa, a escrita do projeto, do roteiro, a inscrição em um edital, a produção e a pós-produção. O filme partiu do meu encontro com o arquivo pessoal do Luiz, que foi um tio que eu não conheci. Ele morreu alguns anos antes de eu nascer. O Luiz foi uma figura importante para a cena teatral paulistana. Entre as décadas de 70 e 80, ele foi ator, performer, diretor, poeta, professor. Fundou o grupo Teatro do Ornitorrinco, junto com Cacá Rossé e a Maria Alice Vergueiro. O Luiz passou alguns anos morando na Califórnia, na cidade de Berkeley, e compartilhou um período cultural e socialmente efervescente marcado pelos movimentos pelos direitos civis e libertação sexual. E o Luiz acabou morrendo muito cedo, com 30 anos de idade, por complicações da AIDS, compartilhando o destino de muitos daqueles que foram infectados pelo HIV no início dos anos 80. Por esse motivo, Luiz foi para mim um tio desconhecido, mas que era sempre muito lembrado nos encontros de família e principalmente pelo seu trabalho no teatro e suas características de polemista e crítico na universidade. Foi a partir do encontro com o acervo pessoal do Luiz que eu pude compartilhar momentos mais íntimos da sua vida, a relação com a família, os amigos, parceiros, ensaios, andanças na cidade, os anos que passou nos Estados Unidos. E eu fiquei muito encantada com a beleza e força daquelas imagens. A homoafetividade estava muito presente ali naqueles registros. Esse material, muito vasto e diverso, fez com que eu pudesse, mais do que ver sua figura em imagem, ver as imagens feitas por ele, num compartilhamento de intimidade que deram origem a uma relação estranha de proximidade. Estranha porque, apesar da distância, eu me senti de alguma forma fazendo parte daquelas lembranças. As imagens vestígio deixadas pelo Luiz, encontradas por mim depois de 30 anos que ele já tinha morrido, resgataram coisas que não eram ditas e até então não foram vistas por mais ninguém. O resgate das vivências das existências sexuais a partir de material de arquivo é um movimento bastante raro, porque para que elas cheguem até nós precisam ser de alguma forma guardadas, preservadas, compartilhadas, mas é justamente essas vivências mais livres em relação aos seus corpos e seus desejos que a sociedade conservadora quer esconder e, portanto, não se preocupa em preservar. São registros que faltam na memória de uma família de classe média tradicional porque são justamente essas vidas dissidentes que não querem ser rememoradas por uma sociedade hegemonicamente patriarcal, racista e LGBTfóbica. E ainda mais se a gente for considerar a experiência traumática da devastação provocada pela AIDS nos anos 80, e o quanto que isso se torna uma experiência traumática e que gera muitos estigmas presentes até hoje na sociedade sobre a população LGBTIA+. No final dos anos 80, Susan Sontag publica um texto chamado AIDS e suas metáforas. Ela parte do próprio repertório como paciente de câncer para pensar a AIDS como uma doença que representa uma censura à vida e à esperança.
e leva muitos a uma espécie de morte social que precede a morte física. Então, apesar do filme ter essa aproximação com o microcosmo da minha própria família, era um interesse desde o início ampliar a reflexão para uma estrutura mais ampla que envolve toda a sociedade, para pensar o quanto que o conservadorismo, a moralidade faz mal às sexualidades dissidentes. E também o quanto que essa exclusão, ao mesmo tempo, faz com que busquem uma vida à margem, que proporciona também outros parâmetros de liberdade, de gosto pelo obscuro, o que não pode ser visto, não pode ser dito, e o quanto isso acaba gerando uma estética a partir dessa marginalidade. Desde o início, eu queria lidar só com as imagens de arquivo, não me interessava reconstituir essa história pessoal por meio de entrevistas e outros registros. Seria então um documentário que proporia uma analogia visual entre essas imagens encontradas, que para mim já estavam carregadas de muitos sentidos que passam pela liberdade, imaginação, desejo, afirmação. Comecei a me interessar então por essa tentativa da constituição fragmentária do perfil desse tio, entrelaçando fatos vividos e também imaginados. Bom, partindo dessas motivações, eu precisava viabilizar esse projeto de alguma maneira. Na época eu estava no meu último semestre do curso de cinema na universidade e naquele ano acontecia a segunda edição de um edital que tem movimentado a realização universitária de filmes aqui no estado do Rio. O Elipse é um edital público da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, com verba de uma instituição privada, a Sesgran Rio. Esse suporte foi fundamental para o nosso projeto, que tinha gastos de digitalização de material, e pudemos remunerar uma equipe que, ainda que tenha sido bem pequena, a dedicação total foi fundamental. E também pudemos investir bem em uma pós-produção de qualidade. Na época de preparação do projeto para o edital, eu pude acompanhar como ouvinte um seminário internacional de documentário de arquivo na FGV, aqui no Rio de Janeiro. E foi essencial essa escuta de pesquisadores e pesquisadoras falando sobre suas pesquisas em torno do uso de arquivos no cinema, o que me estimulou a apostar nessa estratégia de abordagem para o filme que eu queria fazer e também despertou em mim um olhar atento para os aspectos sensíveis do material e sua dimensão política. Os registros familiares documentam vidas, mas também processos históricos. É recorrente o uso de arquivos para ilustrar algo, para comprovar um acontecimento do passado, e são usados na montagem de maneira consensual a um discurso anterior a uma observação mais atenta ao próprio material. Então foi importante para mim nesse processo de pensar o arquivo como objeto de elaboração, sensível, condutor de si próprio, e não necessariamente como uma ilustração de algo que se quer dizer. As reflexões sobre a imagem que eu tive contato também nesse seminário foi super importante para o projeto. Eu pude atentar para a incompletude da imagem, porque pensá-la como representação do real absoluto é negar que elas vão ser sempre inexatas, lacunares, que muito ainda pode ser completado pelo exercício da imaginação, da ficção. Então, muito do que está no filme não está ligado necessariamente ao que de fato aconteceu. Eu tive liberdade para elaborar a partir de uma abordagem ficcional, como se a própria escolha da cronologia fosse mais uma das ficções possíveis para falar sobre a vida de alguém. E o arquivo, não só imagético, mas também textual, sonoro, pode ser incorporado como objeto, ao mesmo tempo estético, político. A inclusão das cartas escritas pelo Luiz e de um relatório médico parte desse lugar, de experimentar, questionar, atentar para as camadas latentes desses materiais textuais. Em Confissões, se filia ao relato ensaístico na medida em que assume suas dúvidas e limitações ante o desafio enorme de representar o real. Em vez do relato histórico, biográfico, organiza-se um tecido instável de acontecimentos do passado sobre os quais é impossível atribuir certezas. O que está em jogo no filme são as minhas impressões a partir de um material processado de maneira fragmentada, sem a referência direta ao passado, uma exposição dos processos associados à rememoração de um tempo não vivido, memórias não compartilhadas. Foi uma aposta, então, na potência do documentário pelo seu modo expressivo, modificando seu pacto comunicativo com o espectador, sua forma de se aproximar do real, de seu modo de representar o outro. Durante o processo de pesquisa e escrita do projeto, eu tive acesso a 2 livros que foram muito importantes, que tinham a figura do Luiz como personagem. Risco de Vida, do Alberto Guzic, e Trem Fantasma, do Carlos Ri, são 2 romances que falam sobre um tema de certa forma comum: a São Paulo do final dos anos 70 e início dos anos 80, a efervescência da vida cultural e do circuito gay, a plenitude da sexualidade antes do surgimento da AIDS.
A leitura desses livros, de certa forma, ajudaram a compor o imaginário de uma época que eu não vivi, e me instigou ainda mais a abordar a dimensão íntima dos registros do Luiz, ainda que ele fosse uma pessoa conhecida em seu meio artístico. O título veio como inspiração de uma série de poemas da Ana Cristina César. Pelo filme não procurar definir desde o início uma centralidade sincrônica da relação de um enunciador, acaba propondo um relato que é inconfessional pela não existência desse corpo único que se enuncia por meio da autoimagem. Também se relaciona com aquilo que deixa de ser dito nas cartas para a família e que o tempo todo as imagens estão mostrando. Algumas referências foram os longas-metragens Já Visto, Jamais Visto, do Andrea Tonati, que é um filme todo feito com arquivos pessoais do diretor. Também o filme português E Agora Lembra-me, do Joaquim Pinto, e o curta-metragem Agis, do Tiago Carvalhais. São filmes que referenciaram a pesquisa estética do projeto, principalmente pelos modelos de representação dos personagens, os mecanismos de desenvolvimento temático, na medida em que são documentários mais preocupados nas poéticas cotidianas do que em contextualizações didáticas e totalizantes. São filmes que resistem a essa totalidade, à verdade, desconfiados da capacidade de um filme dar conta de uma grande questão, apostam no filme que se faz no caminho. São filmes que se distanciam do relato objetivo, didático, histórico, se aproximam de algo mais sensorial, errático e parcial, entendendo que a constituição de um perfil é sempre fragmentária, já que sua composição implica escolhas, e a apropriação de um acervo pessoal constituído por acasos é permeado por vazios. Bom, o processo de realização do filme contou com 4 pessoas na equipe, que trabalhou junto de maneira integrada o roteiro, a montagem e o desenho de som. Não existia um roteiro previamente escrito. Eu propus no projeto uma sugestão de estrutura para a organização das imagens, onde já se previa que o desenho de som e a montagem iam ser fundamentais na articulação em diálogo com o conteúdo das imagens de arquivo. Essa estrutura que propus, além de acompanhar a trajetória do personagem cronologicamente, se aproxima da maneira com que eu mesma me relacionei com o Luiz, as diversas camadas que foram se revelando a partir da descoberta desse acervo, fazendo com que o espectador compartilhe um sentimento próximo de descoberta, igual ao que eu tive quando vi essas imagens pela primeira vez. Portanto, num primeiro momento, a gente vê o Luiz no ambiente familiar, como integrante da família que habitava os mesmos espaços das lembranças comuns dos meus avós, do meu pai, dos meus tios. Em um segundo momento, passamos para a vivência no teatro, a pulsante atividade do Teatro do Ornitorrinco nos primeiros anos do grupo. Em um terceiro momento, e mais extenso, somos levados à dimensão mais íntima dos registros do Luiz, que viveu nos Estados Unidos momentos de maior liberdade. A efervescência dos anos 70, no entanto, sofre uma interrupção, e quando o Luiz retorna ao Brasil, no início dos anos 80, passa pelos sintomas de uma doença desconhecida e publica nos últimos meses de vida o livro Voracidade. Bom, a partir dessa estrutura que eu propus no projeto, a gente começa a montagem e o filme foi mesmo se construindo nessa etapa. As cartas foram incorporadas no projeto já nessa fase de montagem. E com a montagem um pouco mais avançada, a gente começou a pensar o desenho de som e aí acontecia essa troca diversas vezes. Ia para o som, voltava para a montagem, ia para o som outra vez. E ao longo desse processo, nós todos nos reuníamos e íamos conversando sobre o projeto como um todo. O Luciano Carneiro e o Felipe Fernandes foram os montadores. Nós 3 estávamos sempre juntos montando, eu acompanhava todo o processo, lado a lado aos 2, que se revezavam na operação da ilha de edição. A montagem, então, seguiu pela proposta de recontextualizar esses arquivos que estavam lá até então guardados, reafirmando-o como possibilidade de vida. A partir da montagem das autoimagens do Luiz, os elementos ali presentes vão adquirindo traços e volumes que pouco a pouco ganham forma e inter-relações, propondo um resgate do vivido. Fizemos um percurso de certa forma cronológico entre as imagens encontradas, além de retificar a identificação de coincidências de gestos e objetos encontrados entre as fotografias e os filmes Super 8. As centenas de corpos presentes nas imagens, não apenas humanos, mas também animais, paisagens, texturas, que nunca chegam a se encontrar, acabam estabelecendo um diálogo através da montagem. E a criação de movimento e significado operam a partir dessas relações e disjunções entre as camadas da narração e as imagens.
Partir de um arquivo silencioso colocou a gente frente a um mundo de possibilidades para criar o som do filme. Em um primeiro momento, eu e o Guilherme Farcas, que fez o desenho de som do filme, pensamos em recriar alguns sons que fariam parte da diegese daquelas imagens. Mas no decorrer do processo a gente foi sentindo falta de alguma coisa e começamos a fazer uma pesquisa de filmes que propunham um trabalho mais experimental com desenho de som. De vários desses filmes que a gente assistiu, um foi bem importante, O Fome de Amor. É um filme de 1968, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. A trilha sonora do filme foi feita pelo Guilherme Vaz, partindo da música Concreta. Esse mesmo compositor fez o arranjo de um disco de 1975 do Ney Matogrosso, Água do Céu Pássaro, que trazia muitos sons da natureza. A partir então um pouco dessas referências, a gente começou a experimentar as sonoridades no filme com um sintetizador, que de alguma forma se relacionam com o imaginário sonoro dos anos 70 e 80. E com isso o desenho de som chega num lugar de convivência com as vozes, os sons ambientes e essa trilha, criando quase que uma presença fantasmática que, além de dar uma unidade junto ao trabalho com as imagens, se faz presente enquanto matéria. É expressivo por si só, tão importante quanto a imagem. Acaba carregando uma narrativa própria, alternando entre um regime diegético e outro não diegético. No regime diegético foram então gravados esses ruídos específicos que ilustram o próprio material de arquivo e dialogam de forma direta e causal com as imagens, enquanto no regime não diegético foram exploradas essas sonoridades presentes não em determinada imagem, mas que compõem a revelação de um registro de intimidade, afeto, uma respiração, um toque, um canto, uma música, um timbre, um ritmo. O recurso da voz off a gente queria usar, mas não como uma instância centralizadora de um discurso, mas como um recurso inventivo de materialização dos arquivos textuais e também da minha presença no filme. A ideia de convocar atores para interpretar as cartas parte um pouco dessa abordagem mais ficcional do projeto. Com o filme pronto, a gente começou a mandar para festivais de cinema e ficamos muito surpresos com a receptividade positiva, o que possibilitou que o filme fosse exibido em muitos países e diversos estados do Brasil. Foi convidado para várias mostras de cineclubes, exibição em escolas, universidades e oficinas. Alguns textos críticos e artigos foram escritos sobre o filme, que estão disponibilizados na internet. Eu queria destacar aqui um texto da Glaura Cardoso Vale, que é ensaísta, pesquisadora e professora, que está no seu livro A Mise en Film da Fotografia no Documentário Brasileiro Contemporâneo. Esse livro investiga a mise en film da fotografia, procurando demonstrar como a imagem fotográfica é requerida na elaboração da memória das pessoas filmadas a partir de 2 temas: álbuns de família e retratos da dor. A segunda edição do livro está disponível para download gratuito no site da editora Relicário e eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, então é isso. Eu espero que essa troca tenha sido proveitosa e que possa inspirar o olhar atento para as imagens fixas e as possibilidades diversas de se trabalhar com elas no cinema.